O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira. Nate aborda a garota dizendo que sua roupa está muito bonita e pergunta o que ela iria fazer. A mulher agradece o elogio e responde dizendo que iria encontrar alguns amigos para darem umas voltas. O YouTube então fala que acabou de se mudar para a cidade e está querendo conhecer pessoas novas. Mas a garota fala que não está nem um pouco interessada. O rapaz então pergunta se ela pelo menos poderia passar seu Instagram para eles conversarem, mas a mulher também recusa e fala para ele olhar no espelho. Então, o YouTube pede desculpas para a garota e aceita o fora e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do YouTube, fica impressionada e logo volta querendo conversar com o rapaz. Ela pergunta para Nate se aquele carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta o porquê que ela tá tão surpresa. E ela diz que é porque o Nate não tem cara de alguém que tem condições para comprar um carro como aquele. A garota então pede para o rapaz passar o número para ela, mas o YouTube questiona a mulher dizendo que agora há pouco ela não tinha dado nenhuma moral para ele. Ela então fala que a situação mudou, que antes ele estava a pé e agora ele está com um carro luxuoso. Mas Nate pergunta se ter um carro faz tanta diferença assim, e ela diz que sim, porque ele demonstra ser um cara bem-sucedido. O YouTube então muda de assunto e elogia a mulher dizendo que ela é muito linda. A garota então aproveita a oportunidade e pede para dar uma volta no carro de Nate. O rapaz então questiona perguntando se dar uma volta com ele é melhor do que sair com amigos para se divertir. Em seguida, a garota fala que já é uma mulher adulta e pode mudar os seus planos. Nate pensa um pouco, mas logo aceita e fala para a garota entrar no carro. A mulher entra no carro sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem. Em seguida, após entrar no carro, a mulher elogia, dizendo que o carro de Nate é muito bom. Então, o YouTube pergunta com o que a garota trabalha. Ela então diz trabalhar com vendas de casas e de vez em quando faz revenda de maquiagem. O YouTube entende e fala que está procurando uma casa para comprar, pois ele está morando de aluguel. A mulher então fala que eles poderiam dar uma volta e ela poderia mostrar algumas casas ali para ele. O rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece algum fast food por ali com o McDonald's, porque ele está com muita fome. Mas ela logo questiona e fala que ela não come McDonald's e diz que só vai em restaurantes chiques. Nate fica muito surpreso e resolve falar sua história para a garota. Ele fala que ultimamente está se sentindo muito sozinho e que estava em busca de uma garota para se divertir com ele. Mas o YouTube fala que não gostou muito da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Ele diz que a garota é uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro, pois ele não quer mais nada com ela. A garota desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a mulher e pergunta o nome dela. Ela então responde para o rapaz que seu nome é Lana. Então Kilo tenta apertar as mãos dela para se apresentar, mas a garota se recusa em apertar a mão do rapaz. Então Kilo fala que só estava apenas tentando conhecê-la, mas a garota diz que não estava interessada e fala que namora. Mas o YouTube continua tentando conversar com ela mais um pouco, mas a mulher continua dizendo que não está interessada e fala que é fiel ao seu namorado. Então Kilo fala que eles poderiam ser apenas amigos, mas a garota continua dizendo que não quer e manda ele embora. Mas em seguida, a garota começa a ser rude com o rapaz, dizendo que ele está chamando ela para sair e não tem nenhum carro. Ela também zomba dele, falando que suas roupas são feias e muito falsas. O YouTube, após isso, pergunta para a garota se ele tivesse um carro de luxo, se eles poderiam sair juntos. Ela então diz que se ele tivesse, pelo menos, poderia pensar em sair com ele. O rapaz pede desculpas e fala que não irá mais incomodá-la.
Kilo, após isso, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. A garota, logo quando vê o carro luxuoso do rapaz, volta na mesma hora querendo conversar com ele. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo de Kilo. Ele diz que sim. A mulher fica impressionada e logo pergunta se poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Mas Kilo logo questiona, perguntando por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com medo à toa. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em seu Corvette e depois eles irem almoçar juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. Em seguida, após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que a garota faz. Ela responde dizendo que trabalha em um escritório ali perto e sempre está muito ocupada. E por isso ela fala que caso o YouTube queira saber mais, ele terá que levá-la para algum lugar luxuoso para comerem. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo, e a garota responde dizendo que estava indo para a casa de um amigo. O YouTube a questiona perguntando se o namorado dela não liga dela sair com outros caras. Mas ela fala que o seu namorado está trabalhando e que ele não ficará sabendo. Kilo então explica sua situação para a garota e fala que só estava procurando uma companheira para ele, mas que ela é uma garimpeira de ouro e ele não namora mulheres assim. O YouTube pede para a garota descer do carro. A mulher desce, mas após descer, tenta insistir para Kilo dar uma chance para ela, para eles saírem juntos e se divertir, e que o namorado dela não precisa ficar sabendo, mas o YouTube recusa e manda ela sair, e no fim a garota acabou sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer,
e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes e vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.